Essa paisagem logo atrás de mim representa um ambiente tipicamente urbano, com as suas muitas construções, edifícios, ruas, avenidas e outros elementos criados pelos seres humanos. Essa mesma paisagem, há alguns anos, não tinha exatamente todos esses elementos. Por exemplo, alguns prédios nem estariam nesse quadro. Mas como será que era a paisagem dessa mesma região há 30, 40, 50 anos ou mais? Será que essa mesma localização possuía florestas, possuía rios e outros elementos naturais? Essa, aliás, é uma das preocupações centrais da geografia, tentar entender como as paisagens do planeta Terra se transformam, e por isso o tempo e o espaço são importantíssimos. E a gente vai tentar decifrar aí agora, por exemplo, as diferenças entre espaço, paisagem, região e território, conceitos essenciais para que a gente possa estudar a geografia e os seus diferentes temas. Vem comigo! Do mesmo modo que eu fiz aquelas perguntas no começo do vídeo sobre como teria surgido o meu bairro, por que ele evoluiu dessa maneira a ponto de termos prédios, residências, e como teria sido aqui no passado, essas perguntas todas também são perguntas que muitas pessoas têm feito ao longo da história da humanidade. Isso tem muito a ver com o fato de que nós, seres humanos, temos uma capacidade muito grande de não só perceber, de observar tudo aquilo que está ao nosso redor, mas também de fazer essas observações, de ter essa percepção com um olhar curioso, tentando entender o porquê das coisas. Por exemplo, o porquê das paisagens se modificarem o tempo todo? Por que essas modificações têm ritmos às vezes mais rápidos, às vezes mais lentos? Por que as paisagens, enfim, se transformam? E perguntas como essa que tem muito a ver com outros porquês. Dos fenômenos naturais, por exemplo. Por que a chuva cai? Por que existem relâmpagos? Por que quando jogamos um objeto ele acaba caindo na direção do chão? Então, são dúvidas, são curiosidades, são inquietações que têm muito a ver com essa nossa capacidade de ser tão curioso. Seres humanos, de forma geral, são muito curiosos. E todas essas curiosidades, toda essa busca para tentar entender o porquê das coisas, tem a ver com a ciência geográfica. Já que o nosso papo é geografia, e estamos falando da geografia como uma ciência, como uma área do conhecimento científico, ela também busca responder a esses porquês, responder a essas indagações, a essas dúvidas que os seres humanos têm. E como ela é uma ciência, uma área do conhecimento, como é a matemática, como é a física, a química, a biologia, a história, a filosofia, a sociologia, entre outras áreas, ela também vai ter maneiras de tentar responder a esses porquês. Na matemática, por exemplo, a linguagem para isso vai aí usar números, gráficos, tabelas. Na física, equações vão tentar descrever os fenômenos, experimentos também vão servir para isso. Na história, vamos tentar fazer um resgate do que aconteceu no passado através de registros, como registros escritos, inscrições e pinturas em cavernas. E no caso da geografia, o nosso recorte, a lente que a gente usa para observar as coisas, para tentar responder os porquês, é basicamente olhar para o mundo ao nosso redor e tentar aí compreender as transformações. Porque a geografia, ela se preocupa justamente com as transformações do espaço. Se ela é uma forma de entender o mundo, se ela é uma maneira, entre as muitas maneiras que nós podemos ter para entender as coisas que acontecem ao nosso redor, esta maneira vai ter algumas especificidades, vai ter algumas características muito particulares. No caso da geografia, essa forma de entender o mundo é basicamente a gente observar para essas transformações. Tentar entender por que essas transformações têm acontecido na história da Terra. Por exemplo, como as montanhas se formam, como os vulcões aparecem. Por que, por exemplo, em algum determinado momento tivemos dinossauros e hoje não temos mais? Por que, por exemplo, uma paisagem como a do fundo que eu mostrei no começo do vídeo, que é o meu bairro, como que essa paisagem se transformou? Será que no fundo da imagem, há 50 ou 100 anos, nós tínhamos florestas, tínhamos rios? Então, a geografia busca, basicamente, entender essas transformações do espaço ao longo do tempo. Então, por isso que a gente olha para os dinossauros, para as transformações do bairro, porque o tempo é um elemento super importante. Então, o que a gente faz é tentar entender como que os espaços, como que as paisagens da Terra se transformam ao longo do tempo. Então é isso, transformações da paisagem ou transformações das paisagens ao longo do tempo.
Então, a geografia tem essa preocupação. Além do que, uma outra preocupação que também aparece dentro da ciência geográfica é tentar entender como que nós, seres humanos, seres pensantes, seres que observam o mundo à sua volta de maneira muito curiosa, como que esses seres humanos agem, como eles interferem, como eles transformam as paisagens. Porque nós não somos só curiosos, nós também somos curiosos com um propósito. O propósito de entender o porquê das coisas, mas também outro propósito, que é o propósito de tentar mudar as coisas ao nosso redor. O ser humano tem uma capacidade incrível de fazer essas transformações. Outros seres vivos também fazem isso. Castores, por exemplo, podem represar rios, usando madeira para fazer o represamento desses rios, para tentar acumular água. Abelhas, por exemplo, vão construir colmeias. O João de Barro, por exemplo, vai fazer a sua morada em árvores, em troncos. E outros seres vivos também promovem transformações. Mas o ser humano consegue fazer isso numa escala muito maior do que a desses animais, às vezes alterando dramaticamente paisagens inteiras. Se a gente olha, por exemplo, para o ambiente de uma cidade, ele é muito diferente de uma paisagem que não foi alterada, que não foi modificada. Então o ser humano tem essa capacidade de alterar as suas paisagens, alterar aquilo que está ao seu redor, e alterar de maneira muito importante. Ou seja, a geografia se preocupa também em tentar entender as relações que os seres humanos têm com a natureza. E entre essas relações, é claro, a gente vai perceber que algumas relações são negativas, outras são não tão negativas. E ao longo da história da humanidade, desde que a gente começou a existir, segundo a ciência, mais ou menos uns 300 mil anos, os primeiros seres humanos herdados dos hominídeos teriam surgido. Então, esses seres humanos, ao longo de mais ou menos 300 mil anos, foram transformando as paisagens. Por exemplo, tendo o domínio do fogo, por exemplo, conseguindo caçar e coletar, por exemplo, conseguindo construir ferramentas de pedra e depois ferramentas mais sofisticadas, depois fazendo uma coisa chamada agricultura, plantando e colhendo para ter alimento, tendo moradia, se sedentarizando, se tornando sedentário, ou seja, não precisando mais caminhar grandes distâncias para ter alimento. Então, tudo isso, na verdade, também provocou transformações muito importantes nas paisagens terrestres. E essas transformações, às vezes, podem ter sido negativas. Há milhares de anos, por exemplo, os últimos mamutes teriam aí se extinguido da face da Terra por causa da caça. Então, o ser humano tem uma capacidade de alterar dramaticamente as paisagens e também de provocar, às vezes, destruições, extinções em massa. Então, o que a geografia faz é tentar entender como que o homem, como que a humanidade, como que os seres humanos transformam essas paisagens, como que nós, seres humanos, nos relacionamos com as paisagens, seja de forma positiva, seja de forma negativa. Então, em resumo, o que a gente faz dentro da geografia, além de entender as transformações ao longo do tempo, é compreender as relações entre a sociedade, porque nós somos parte de sociedades, então essas são as relações entre a sociedade e a natureza. Então, essa é uma outra preocupação, e aliás, em muitos dos livros, em muitos dos materiais que tratam da geografia, você vai ver essa definição. As relações entre a sociedade e a natureza. Preocupação também central dentro da geografia. Agora, quando eu falo aí de palavras como paisagem, como lugar, como espaço, vocês podem aí estar se perguntando, bom, professor, mas paisagem, espaço, lugar, que palavras são essas? Não são a mesma coisa? Eu diria para vocês que para a geografia não. Por exemplo, quando eu falo de uma expressão que é a expressão espaço, essa expressão, para nós, por exemplo, ela tem a ver com o planeta Terra, com a totalidade. Então, o espaço, na verdade, quando eu falo de espaço, eu estou falando da totalidade da Terra. E de uma maneira muito impessoal, né? De uma maneira muito genérica, de uma maneira em que eu não tenho uma definição assim, com muitas variáveis. Então, quando eu falo de espaço, eu estou falando da totalidade do planeta Terra. Até porque a Terra, até onde eu sei, até onde vocês sabem, é a nossa moradia, é o nosso lugar, é onde a gente está até hoje. O ser humano, mesmo indo aí para missões à Lua, para missões não tripuladas para outros planetas, para corpos celestes próximos, nós não saímos ainda da Terra para morar em outro lugar. Então a Terra é a nossa moradia, é o nosso lugar, é o lugar onde a gente está, né? É o nosso espaço, melhor dizendo. Então a Terra é o nosso espaço dentro do universo.
E se ela é o nosso espaço dentro do universo, bom, a gente tenta entender essas transformações ao longo do tempo na Terra, mas em diferentes momentos e em diferentes escalas. Porque quando a gente para pensar na cidade, no bairro, na nossa casa, ou mesmo no Brasil e no mundo, a gente pode pensar, poxa, quando eu falo de espaço e quando eu falo de escala, será que eu estou falando de coisas muito grandes ou muito pequenas? Isso tem muito a ver com outro conceito trabalhado dentro da geografia, que é o conceito de escala geográfica. Esse conceito de escala geográfica, ele funciona melhor se eu mostrar para vocês agora algumas imagens. Então, por exemplo, essa nossa primeira imagem, ela está mostrando um parque aqui próximo da minha casa. Então, ó, vocês estão vendo aí uma área verde, junto com essa área verde aí, árvores, algumas construções à volta. Então, se eu tivesse aí embaixo dessa imagem nesse exato momento, talvez vocês me enxergassem como um pontinho minúsculo. Então, em relação a mim, o parque é bastante grande, porque eu não sou do tamanho do parque. Mas mesmo quando eu olho para esse parque, se eu comparar com a imagem seguinte, olha só como o parque fica em relação ao bairro. Ele já não fica tão grande. Tem essa área verde em volta do parque, as construções, mas de uma forma geral, esse parque não é tão grande se eu comparar com o restante do bairro, com as suas muitas ruas, com as suas muitas avenidas, com as construções. Mas, ainda assim, esse bairro, que parece muito grande agora em relação ao parque, não é tão grande assim se eu mostrar essa imagem para vocês, que é a imagem da cidade de São Paulo e das cidades vizinhas que compõem aquilo que a gente chama de região metropolitana de São Paulo. Uma região que vai ter cidades como São Paulo, Guarulhos, Osasco, Carapicuíba, Barueri, as cidades do ABC Paulista, enfim, 39 municípios. Uma mancha urbana na qual aí vivem mais de 20 milhões de pessoas. Então, toda essa mancha representa um emaranhado de ruas, de avenidas, de construções, das quais a gente tem aí esses mais de 20 milhões de habitantes. Então, em relação a essa mancha, aquele parque fica minúsculo, porque existem muitas outras coisas. Aliás, nem dá para enxergar o parque nessa escala. Então, a gente vai ficando numa escala que era muito pontual, muito local, agora para uma escala mais global, cada vez mais global. Porque aqui a gente ainda está no estado. Aliás, a cidade de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, ela praticamente some se a gente observar que em relação ao Brasil. Né? O Brasil, olha, é um país imenso. A cidade de São Paulo seria um pontinho minúsculo nesse mar aí de construções e, mais do que isso, nesse lugar que a gente chama de Brasil, assim como países vizinhos. Ou seja, agora a gente está lidando com uma escala global, com uma escala planetária. E mesmo olhando aí para o Brasil, ele não fica tão grande assim se a gente observar a imagem da totalidade do planeta Terra, com a América do Sul e os outros continentes. Ou seja, quando eu falo de escala, tudo é muito relativo. Porque uma coisa é eu me comparar, por exemplo, aqui com o meu quarto, comparar com o meu escritório. Aqui no meu escritório, eu até que tenho um tamanho relevante. Mas se eu comparar o meu tamanho com o tamanho de um parque, como o parque que eu mostrei para vocês, eu fico minúsculo. E mais ainda, se eu comparar o parque com a cidade de São Paulo, ou se eu comparar com o Brasil ou com o mundo, ou seja, mesmo que a preocupação da geografia seja em tentar entender as transformações do espaço terrestre, a gente faz isso em diferentes escalas, tenta comparar as coisas em diferentes momentos e em diferentes dimensões. Então, esse conceito de escala é bastante importante do ponto de vista da geografia. Quando a gente tenta entender o tamanho das coisas, tudo é relativo. Então, depende muito do ponto de vista de quem está observando. Como eu dei para vocês o exemplo, às vezes as coisas podem parecer muito grandes, às vezes muito pequenas, mas tudo isso depende do referencial. E é assim que a gente tenta entender um pouco as diferentes paisagens da Terra e o espaço terrestre como um todo. Preocupações aí centrais dentro da geografia. A gente viu agora há pouco que o uso da palavra espaço, ou espaço geográfico, tem a ver com a totalidade do planeta Terra. E essa totalidade do planeta Terra, ela tem diferentes porções, diferentes pedacinhos desse espaço. Cada pedacinho desse espaço, ele vai representar uma parte dessa totalidade, uma parte
desse espaço geográfico. E assim como a gente está usando muito a palavra espaço, existe uma outra palavra que é de compreensão não muito fácil. É um conceito, na verdade, bem abstrato. Não é um conceito tão fechado, tão simples, quanto, por exemplo, dizer que 1 mais 1 são 2 ou 2 mais 2 são 4. Essa palavra paisagem, na verdade, ela vem de uma expressão francesa, que é uma expressão chamada visage. Essa palavra visage, ela basicamente significa aquilo que pode ser alcançado pelo olhar, aquilo que pode ser alcançado pela nossa observação. Mas, como vocês sabem, nem todo mundo tem só o olhar. Tem pessoas, aliás, que nem têm a capacidade de poder enxergar. Então, a gente pode falar que muito mais do que aquilo que pode ser alcançado com o olhar, é aquilo que pode ser alcançado pelos sentidos. Ou seja, quando eu falo de paisagem, eu estou pensando em tudo aquilo que eu consigo alcançar com a minha visão, com a minha audição, com o meu olfato, com os cheiros, com o paladar, com o gosto das coisas e com o tato. Por quê? Todos esses meus sentidos, eles vão me ajudar a interagir, a compreender, a perceber aquela determinada porção, aquele determinado pedacinho do espaço. Então, a palavra paisagem, basicamente, significa tudo aquilo que eu consigo alcançar e perceber com os meus sentidos. E aí vocês vão acabar percebendo que o conceito de paisagem, ele é um conceito muito mais restrito, muito mais fechado do que o conceito de espaço. Porque quando eu falo de espaço, eu estou falando da Terra. Muitas vezes eu falo da totalidade das coisas. Né? Então, por exemplo, para muitas pessoas aí, o espaço também vai significar a totalidade das coisas. Poxa, se eu falo de totalidade das coisas, eu posso pensar até no universo. Agora, quando eu falo de paisagem, e quando eu falo de uma coisa que pode ser alcançada pela minha visão ou pelos meus sentidos, eu estou com um conceito mais fechado. Porque eu, por exemplo, e vocês também, não conseguem perceber o planeta Terra inteiro com a sua visão. Vocês vão fazer um recorte. Vocês estão em uma determinada porção, em um determinado pedacinho desse espaço. Então, quando eu falo de paisagem, estou falando de tudo aquilo que a gente alcança com os nossos sentidos, com a nossa visão, audição e etc. E mais do que isso, quando eu falo de espaço e quando eu falo de paisagem, nesse caso falando de paisagem, os meus sentidos, eles também são tão importantes quanto as experiências, como as maneiras com as quais eu interajo com aquele espaço, com aquele lugar. Então, isso tem a ver muito com a maneira, tem a ver com o olhar que eu dou para aquele lugar, baseado nas minhas experiências de vida, baseado também na história, nas heranças que eu guardo com aquele lugar, porque tudo isso vai me construir uma experiência, vai me construir uma interpretação, ou seja, uma forma com a qual eu consigo, por exemplo, explicar aquela porção, aquele pedacinho do espaço, ou uma maneira com a qual eu consigo explicar aquela paisagem. Então, por exemplo, se eu tivesse que mostrar para vocês esse conceito, eu poderia descrever a paisagem da minha casa na infância. Ou seja, não estou lidando com o planeta Terra inteiro, estou lidando com um pedacinho do espaço. No caso, aquilo que está próximo da minha casa, aquilo que eu posso alcançar com o meu olhar, com os meus sentidos. Então, abrindo, por exemplo, a janela do sobrado onde eu morava quando eu era criança, o que eu poderia descrever? Eu descreveria, por exemplo, dentro das coisas que eu alcançaria com os meus sentidos, com o meu olhar, as árvores que ficavam bem de frente à minha casa, nas quais ali eu tinha pássaros o dia inteiro, vagalumes à noite, brilhavam. Eu poderia, por exemplo, falar do pessoal que ficava na calçada, brincando de bolinha de gude, ou fubeca, que é o mesmo nome, depende da região do Brasil. Poderia falar também do pessoal que estava jogando bola na esquina. Poderia falar da praça que ficava quase de frente, onde o pessoal jogava carta, onde o pessoal jogava botão. Poderia falar, por exemplo, do pessoal que ficava brincando também, bem de frente da minha casa, quase, de barra-manteiga ou mãe da rua, brincadeira, ou boca de forno, né? São brincadeiras aí comuns. Ou então o pessoal que brincava de pega-pega, ou então os vizinhos e vizinhas que ficavam conversando na porta da casa, o bar da esquina, o carro do meu tio. Ou seja, eu estou descrevendo uma série de elementos que fazem parte daquele meu olhar, porque eu não consigo descrever todo o planeta Terra. Então, essa seria basicamente a paisagem vista da janela do meu quarto.
né? Paisagem da minha rua. Isso também tem muito a ver com as maneiras com as quais cada pessoa representa os seus espaços de vivência, que são recortes, na verdade, do espaço terrestre, das suas paisagens. Eu tenho certeza que, nesse momento, se eu perguntar para você agora, como que é a paisagem que você enxerga ao redor da sua casa? Talvez você fale, bom, professor, tem postes, tem a calçada, tem as pessoas andando pela rua, tem as crianças brincando, ou então, se é uma paisagem rural, tem as plantações, a estrada de terra, depende de onde a gente está. Então, cada paisagem do planeta é única, porque também cada pessoa interpreta de maneira única esses pedacinhos do espaço terrestre. Outra pessoa que, por exemplo, talvez vivesse do meu lado, faria uma descrição muito diferente. E isso eu vou mostrar para vocês agora com essa imagem, ou essa sequência de imagens. Por exemplo, vocês vão perceber aí que essa primeira imagem, que é uma imagem aí de um artista chamado Jean-Baptiste Debré, ele pintou essa paisagem no começo do século XIX, a Ponte de Santa Efigênia, que é um pedacinho que hoje é o centro de São Paulo. Então, esse pedacinho ele representou aí, de maneira artística, as pessoas dispersas pela rua, os coqueiros e outras árvores, essa ponte ainda bastante diferente do que essa paisagem é hoje, algumas casas e assim por diante. Então ele fez essa representação aí de um pedacinho da cidade de São Paulo, percebam, muito diferente, né, de como a gente conhece a cidade de São Paulo hoje, ali no começo do século XIX, nos momentos em que o Brasil vivia ali o seu primeiro reinado, uma fase em que o Brasil já estava independente. Essa imagem muda bastante com agora uma outra forma, um outro olhar. Percebam aí que o fotógrafo, o Militão Augusto de Azevedo, que fotografou essa mesma rua muitos anos depois, que aliás virou a ladeira e rua de São João, agora a gente tem aí uma quantidade um pouco maior de casas, a gente já não vê mais tantas áreas verdes próximas da rua, duas pessoas ali talvez conversando, enfim, tudo isso fazendo parte dessa paisagem. Percebam que até o ângulo de representação ele mudou um pouquinho. Por quê? Foi a maneira com a qual o Militão Augusto de Azevedo enxergou essa paisagem. E é mais interessante que a gente perceba o seguinte, que essa paisagem já passa por algumas mudanças importantes. Agora, se eu mostrar para vocês essa outra imagem, olha como ela muda completamente. Agora a gente está vendo aquilo que virou a famosa Avenida São João, no centro de São Paulo. Toda cercada de prédios com diferentes alturas, muito mais modernos, inclusive, do que aqueles que vocês viram, e percebam que é um outro olhar. A pessoa que observou essa avenida, por exemplo, escolheu descrever essa paisagem pela fotografia subindo num prédio e tirando essa imagem do alto. Ou seja, é a mesma avenida, é o mesmo espaço, é o mesmo lugar, mas com visões diferentes. Uma foi através de uma gravura, outra foi de uma fotografia em preto e branco, e agora essa em fotografia colorida mais atual. E percebam, em ângulos diferentes, porque a paisagem também é isso. São as maneiras pelas quais cada pessoa enxerga essas mudanças, cada pessoa enxerga essas transformações. E é muito importante que vocês entendam também que quando a gente olha para a paisagem, a gente tem a presença tanto de elementos naturais quanto de elementos artificiais. Sendo que os elementos naturais são aqueles elementos que fazem parte da natureza, que não foram modificados pelo homem, pelo ser humano. As florestas, os rios, os vulcões, o oceano, entre outros elementos. E a gente tem também os elementos que a gente chama de elementos artificiais. Essa imagem, por exemplo, ela vai dar um pouco desse quadro. Então, é um recorte do espaço terrestre, é um pedacinho do espaço terrestre, portanto, essa fotografia e esse fotógrafo escolheram uma paisagem para representar essa praia com os seus elementos naturais, com as montanhas, com o Parque Estadual da Serra do Mar, que é essa área de Mata Atlântica preservada ao fundo, que é, aliás, a maior do Brasil em Mata Atlântica contínua, e também aí as muitas casas, os edifícios e os elementos artificiais que correspondem a essa praia, como os próprios seres humanos com suas cadeiras e guarda-sóis aí presentes nessa praia. Ou seja, são elementos naturais e elementos artificiais que vão compondo aí, que vão ajudando a formar esta paisagem entre as muitas paisagens existentes no espaço geográfico terrestre. E todas essas paisagens compõem o espaço geográfico terrestre de uma forma geral, tá bom? Bom,
Depois de falar um pouco sobre o que significam as palavras paisagem, espaço e também tentar entender um pouco do que a geografia estuda basicamente, é importante também que a gente lembre vocês de algumas palavras que são muito utilizadas quando a gente está lidando com um discurso geográfico e que também não são de compreensão muito fácil. Porque eu falei de paisagem, falei de espaço geográfico, falei de escala, mas existem outras palavras. Por exemplo, eu poderia aqui lembrar vocês de que existem diferenças entre as palavras lugar e local. Até parece que são iguais, mas na verdade não são. Por exemplo, quando eu falo da palavra local, eu estou lidando basicamente com um ponto específico do planeta. Então, dentro desse espaço geográfico terrestre, com as suas muitas e uma infinidade de paisagens, quando eu falo de local, eu estou lidando com um ponto específico. E quando eu falo que é um ponto específico, é basicamente um ponto que eu consigo delimitar, que eu consigo, de maneira muito precisa, descrever para qualquer pessoa onde fica este local, onde fica este ponto do meu espaço geográfico. Se eu falar para vocês, por exemplo, da minha própria casa, do meu escritório, dentro do meu apartamento, eu poderia aí dizer para vocês que este aqui é um local específico, é um local, porque ele tem inclusive um endereço. Eu posso precisar, eu posso delimitar de maneira bastante precisa. Então, eu diria, por exemplo, o local onde acontecem as gravações dos meus vídeos fica no meu apartamento, na rua fulano de tal, número 123, apartamento 456, na Vila Ciclano da cidade X. Ou seja, eu acabei de delimitar, eu acabei de determinar de maneira bastante precisa o local, o lugar onde eu estou fazendo as gravações. Então, portanto, quando eu consigo delimitar de maneira bastante precisa, quando eu consigo situar qualquer pessoa em relação a onde eu quero mostrar um determinado fenômeno, ou onde eu quero mostrar a localização de uma pessoa, eu estou lidando então com a palavra local. Ou seja, aqui na rua fulano de tal, no número 123, apartamento 456, eu consigo dizer que é neste local em que acontecem as gravações das aulas. Agora, a expressão local, ela é muito diferente da expressão da palavra lugar. Porque quando eu falo de lugar, eu estou basicamente dizendo que lugar significa o espaço de vivência das pessoas de uma sociedade, com as suas tradições, com as suas experiências, com a sua história de vida. Então, isso significa lugar. Então, quando eu falo de lugar, eu poderia, por exemplo, falar da minha casa na infância. Muito mais do que dizer que a minha casa na infância ficava na rua Y, número 456, do bairro X, eu posso dizer que a minha casa, na verdade, ela representava um lugar cheio de crianças, um lugar cheio de vida, um lugar onde aconteciam muitas brincadeiras, um lugar onde as crianças ainda brincavam na rua, um lugar onde a gente não via problemas de segurança, onde a gente podia ficar até 10, 11 horas da noite jogando bolinha de gude, ou jogando bola, ou brincando de taco, enfim. Tudo isso fazia parte desse lugar. Então, quando eu falo de lugar, na verdade, estou falando do meu espaço de vivência. Estou falando daquilo que eu consegui não só descrever, ou seja, aquela paisagem que eu descrevi lá alguns minutos atrás, mas também dessas experiências, do meu espaço de vivência. Então, o lugar é justamente isso, é o espaço de vivência, com as tradições, com as lembranças, com as mudanças. Então, por isso que lugar e local são palavras muito diferentes. Porque quando eu fui falar dessas minhas lembranças, dessas minhas memórias, em nenhum momento eu falei do endereço. Ele existe, está lá até hoje, o endereço. Um pouco diferente, é claro. Mas eu, mais do que falar do endereço, falei dessas lembranças. Tentei descrever as coisas que aconteciam. Desde as brincadeiras, a passagem dos vagalumes à noite, as pessoas na rua quando estava muito quente, conversando na porta. Então, o lugar realmente traz um pouco esse sentimento. Então, percebam que isso faz com que as palavras local e lugar ganhem significados muito diferentes. Além disso, eu poderia aí falar para vocês de uma outra palavra que também é muito importante, que é a palavra região. A palavra região, na verdade, ela vem do latim, que é uma palavra chamada regere, né? Que é uma palavra que sempre foi usada para descrever
uma delimitação, essa capacidade que o ser humano tem de tentar delimitar, de tentar separar, de tentar agrupar as coisas. Por exemplo, na matemática, vocês talvez lembrem da existência dos conjuntos numéricos. Eu separo determinados números de acordo com as suas propriedades. Então, se eu pegasse números naturais de 1 até 10 e dissesse para vocês, vamos separar esses números? Como que a gente faz para separar? Como que a gente faz para agrupar? Eu poderia usar alguma propriedade. Por exemplo, separando números pares e números ímpares. Então, um grupo ficaria com 1, 3, 5, 7, 9 e o outro com 2, 4, 6, 8 e 10. Ou seja, eu acabei de criar um critério para separar, para organizar esses números. Então, o ser humano tem um pouco dessa necessidade de agrupar, de separar, de organizar as coisas. E, nesse sentido, quando a gente fala de região, a gente basicamente fala de uma porção ou de porções do espaço terrestre que acabam sendo aí diferenciadas pelas pessoas de acordo com algum critério. Então, eu vivo, por exemplo, numa cidade em que existem zonas. Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, Centro. Então, algum critério foi usado para separar essas diferentes regiões, essas diferentes zonas. Da mesma forma, existem critérios que vão, por exemplo, fazer com que a gente separe o que é Brasil do que é Argentina, do que é Paraguai, do que é Uruguai, do que é a Bolívia e assim por diante. Então percebam que dependendo dos critérios que são aplicados, eu consigo regionalizar, eu consigo agrupar segundo algumas propriedades. Do mesmo jeito, as pessoas às vezes podem se organizar, se agrupar e se separar em grupos de acordo com as preferências que elas têm. Por exemplo, preferências musicais. Algumas pessoas gostam de andar com um grupo de pessoas que curtem mais K-pop, outras vão andar com pessoas que curtem mais funk e assim por diante. Então, tem muito dessa necessidade do ser humano de organizar, de agrupar as coisas. E esse conceito de região tem muito a ver com isso, com essa nossa necessidade de regionalizar, de agrupar, de categorizar as coisas. E é por isso que surgem conceitos como região. E que tem muito a ver também com outro conceito, que é o conceito de território. O conceito de território, ele basicamente, ele vai envolver as chamadas relações de poder. O ser humano, desde os seus princípios, ele caça, ele coleta, ele produz fogo, ele vai alterar as paisagens, mas acima de tudo, ele vai também aos poucos delimitando os espaços, delimitando os lugares onde eles vivem. Seja fazendo registros em cavernas, seja tentando aí criar forças, criar grupos que vão defender o seu território, que vão defender o seu espaço, vão defender as suas paisagens das ameaças vindas de fora. Então, nesse sentido, a palavra território, ela basicamente envolve relações de poder. Por exemplo, quando eu falo do território brasileiro, eu estou falando de uma região da América do Sul que foi delimitada, que foi organizada através de um mapa, e é uma região na qual a gente sabe que aqui é o Brasil e não a Argentina, e não o Chile, e não o Uruguai, e não o Paraguai. Então esse território, ele tem uma delimitação, ele tem limites definidos politicamente. Então isso inclusive faz com que ninguém, por exemplo, tente invadir o Brasil para tentar tomar o poder, por exemplo, né? A menos que haja uma guerra. Aliás, muitas das guerras existentes na história da humanidade envolvem essas relações de poder muitas vezes tensas. Por exemplo, um grupo que se torna rival ao meu quer tomar o meu território, quer tomar o meu espaço, minha porção do espaço terrestre, quer tomar a minha região e quer impor a sua maneira de fazer as coisas, quer fazer um agrupamento do seu próprio jeito. Então essas relações tensas, elas acabam acontecendo. E isso é o que vai muitas vezes fazer com que nessas relações de poder os territórios se modifiquem o tempo todo. Por exemplo, na história do Brasil, a gente já teve muitas mudanças do território brasileiro. Num primeiro momento, quando os portugueses aqui chegaram, os europeus aqui chegaram, delimitamos com um sistema de capitanias hereditárias. Depois desse sistema de capitanias hereditárias, o Brasil foi dividido muito tempo depois em províncias. Essas províncias depois viraram estados. E isso vai mudando ao longo do tempo. Por quê? As necessidades do grupo de pessoas que vivem aqui dentro do Brasil, elas vão mudando. E isso vai fazendo com que a gente tenha que configurar de maneiras diferentes.
Isso tem, então, novamente, a ver com essa nossa necessidade de categorizar, de agrupar as coisas segundo determinados critérios, determinadas propriedades. Então, região tem muito a ver com isso e território tem a ver com relações de poder. Quando eu falo de território brasileiro, eu estou pensando numa entidade chamada Brasil, que é um país com uma autonomia jurídica, com uma autonomia política e que, portanto, vai ter as suas características que vão se diferenciar dos países vizinhos. Então, novamente, aí, conceitos de região e território são muito usados na geografia e são bastante importantes, né? E tem outros dois conceitos que também são bastante usados, mas que causam aí também uma certa confusão, quando a gente usa as palavras nação e a palavra país. Por exemplo, quando eu uso a palavra nação, eu estou lidando com um grupo social, estou lidando com uma porção de pessoas que compartilham alguns aspectos comuns. Por exemplo, o que nos faz sermos brasileiros? A nossa língua, o português, as nossas tradições que foram herdadas de Portugal, de outros países europeus, também de outras porções do mundo, como pessoas que vieram do continente africano, pessoas aqui do próprio continente americano, as sociedades indígenas, com as tradições, com a história, com a cultura. Então, tudo isso contribuiu para formar aquilo que a gente chama de povo brasileiro. Mas, muito mais do que sermos um povo brasileiro por causa das nossas características comuns, nós também somos brasileiros porque nós fazemos parte de um país, ou seja, de um território que está delimitado, juridicamente delimitado e que forma um Estado, o Estado brasileiro, com as suas muitas de variações de Estado para Estado, né? de região para região. Então, quando a gente fala de nação, a gente está falando basicamente de um povo que tem as suas tradições, que tem a sua história, que tem os seus elementos que fazem parte das suas heranças, mas essa nação também tem um país chamado Brasil. Mas percebam que nem toda nação tem um país, tem um território para chamar de seu. Às vezes isso acontece. Por exemplo, o que tem acontecido aí nas últimas décadas com as sociedades indígenas que vivem no Brasil até hoje, elas foram perdendo seus espaços de vivência. Elas foram perdendo os lugares onde elas viviam, para a agropecuária, para o crescimento das cidades, para conflitos. Então, embora esses indígenas, por exemplo, tenham a manutenção, tenham mantido durante milhares de anos, tenham mantido a tradição, tenham mantido a sua língua, ainda falam a mesma língua, ainda têm os mesmos costumes, eles não necessariamente têm o mesmo território. Porque, pelas pressões vindas de fora, eles acabaram ficando enfraquecidos. E, por causa disso, eles não têm, por exemplo, um território para chamar de seu, né? A mesma coisa, algumas partes do mundo também isso acontece, né? Na Espanha, por exemplo, existe uma porção do território chamada de Catalunha, onde fica a cidade de Barcelona, onde o idioma é o catalão, as pessoas cantam o hino da Catalunha, as tradições são muito particulares. E percebam, mesmo sendo catalães, fazendo parte dessa porção do espaço da Espanha sendo a Catalunha, eles continuam sendo da Espanha. Eles não criaram, não conseguiram, por exemplo, ainda a independência. Então, esse é um outro exemplo de um povo de um determinado pedaço da terra que tem uma língua própria, tradições próprias, cultura própria, mas que pertencem a um país, pertencem a uma totalidade maior. Então, o povo catalão, a porção da Catalunha, essa nação, ela ainda não tem um território para chamar de seu. Portanto, ela ainda não é um país. Tá bom? Então, são algumas coisas que a gente usa aí, algumas palavras que a gente usa, como lugar, região, território, nação, país e local, que também são muito usadas no repertório, no discurso em geografia. É importante que vocês conheçam um pouco delas, para que a gente possa aí estudar os temas que vêm mais para frente. Mas eu acho que tudo isso vai ficar um pouco mais claro na hora em que a gente for fazer aí a revisão desses conceitos. Então vamos aproveitar para fazer isso, tá bom? Bom, a gente viu aí nessa aula que a geografia tem algumas preocupações muito importantes derivadas dessa nossa capacidade humana de observar, de perceber tudo ao nosso redor. E, portanto, essa capacidade que tem a ver com o fato de que a geografia é uma ciência. E para saciar essa nossa curiosidade, a geografia acaba sendo aquela ciência que vai se preocupar não só em entender as transformações existentes no espaço terrestre ao longo da história, mas também de buscar compreender as relações entre a sociedade e a natureza.
e como que a gente transforma a natureza e nós também somos influenciados por essa natureza porque nós somos parte da natureza. Além disso, a geografia usa algumas palavras que vão fazer parte do vocabulário do cotidiano de quem está estudando geografia como vocês. Então, por exemplo, a gente viu aí um pouco daquela palavra espaço, que significa basicamente a totalidade das paisagens que existem na Terra. A gente também viu que a palavra paisagem é um conceito mais difícil, mais abstrato, porque paisagem basicamente significa aquilo que pode ser alcançado pelo olhar, aquilo que pode ser alcançado pelos nossos sentidos. Então, portanto, paisagem pode ter diferentes interpretações feitas por diferentes pessoas, muitas vezes dentro de um mesmo espaço, ou dentro de uma mesma porção do espaço. A gente também viu que outras palavras fazem parte desse vocabulário. Por exemplo, palavras como local, que determinam um lugar que pode ser precisamente determinado. Então, o local, minha casa, por exemplo, tem um endereço, que é diferente da palavra lugar, que tem muito a ver com as minhas experiências de vida, que tem a ver com o meu espaço de vivência, ou seja, a palavra lugar é diferente da palavra local. A gente viu também que palavras como região e território são palavras que têm muito a ver com essa capacidade ou com essa necessidade que o ser humano tem de organizar, de agrupar as coisas. Então, por exemplo, nesse sentido, a gente organiza em zonas, organiza em regiões. Portanto, região norte é diferente de região sul, que é diferente de leste, que é diferente de oeste. E que a palavra território, ela tem a ver com a nossa necessidade também de demarcar as coisas, de tornar aquilo parte de nós, nossa posse. Então, portanto, o Brasil é dos brasileiros, que não é dos argentinos, que não é de outras pessoas. Então, tem a ver com essa nossa capacidade. Assim como as palavras país e nação, que também são palavras aí muito utilizadas no vocabulário geográfico, que é esta ciência que tem a ver aí com a nossa necessidade de observar o mundo à nossa volta, de tentar entender o mundo à nossa volta e como ele se transforma, como ele evolui, entendendo sempre dessas relações entre sociedade e natureza que fazem parte do nosso cotidiano, que fazem parte do nosso vocabulário quando estamos, é claro, estudando a ciência geográfica, esta que é uma entre muitas áreas do conhecimento científico, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que com essa aula vocês tenham conseguido compreender a importância da geografia para que a gente entenda não só o presente, mas o passado e as transformações que aconteceram para que a gente tivesse um mundo com estas características. Lembrando sempre de que a paisagem é um elemento importantíssimo para a gente compreender as muitas mudanças existentes na história da Terra. Com isso, então, eu espero que vocês tenham aí também gostado dessa aula, tá certo? Abraços a todos e a todas e a gente se vê por aí. Até mais!